Nós, pela manhã, vamos estar falando algo muito interessante. Até o pastor Luizinho me provocou a estar ensinando nesta manhã a respeito do que aconteceu em 1517, há 500 anos atrás, a respeito de um tempo em que a igreja ela passava uma luta das mais perniciosas, mais complicadas, mais difíceis, e que mexe conosco até hoje, e não mexe conosco só na questão da igreja, ela mexe conosco na questão da nossa vida, porque a nossa vida ela foi transformada através de um ato tão maravilhoso que foi o ato de Jesus Cristo. E quando este ato ele percorre a história, nós vamos ver que ele foi deturpado com o tempo. E essa deturpação, ela foi trazendo um momento no qual diz que é a época da escuridão, a época das trevas. E essa época das trevas, ela relaciona a mão humana, como sempre, a mão humana. Porque se nós olharmos o nosso mundo hoje, a mão humana estragou a terra, a mão humana estragou o caráter, a personalidade das pessoas. Se nós olharmos para o ser humano no modo geral, nós vamos entender que ele é isso que nós estamos vivendo, mas ele, cada dia que passa, parece que fica pior. Quando eu olho para uma situação igual desse menino que aqui no Brasil agora, né, parece que a gente está começando a imitar as coisas ruins, como sempre o brasileiro gosta de imitar as coisas ruins, de entrar numa classe e começar a atirar em outras crianças, com 13 anos de idade, dois dos mais perturbados, pegarem duas meninas de 3 anos de idade, asfixiar ela e estruparem elas pós a morte. Eu fico olhando ou pensando como é que uma mente chega nessa situação, nesse estágio de destruição. E aí é só olhar a história. Nós não olhamos a história. E por que eu vou falar disso essa manhã? Porque a história nos permite entender o que nós estamos vivendo hoje, e a história nos permite a fazer com que a gente mude a nossa própria história um pouco mais à frente. O que foi a Reforma Protestante? O que é exatamente isso, esse protesto realizado, que começou com uma pessoa, e aí foi desenvolvido por outras tantas, mas especificamente uma pessoa, e por isso nós vamos falar dela hoje, chama-se Martinho Lutero. Em 31 de outubro de 1517, esse padre, ele estava lá, na sua capela, e ele coloca na porta da sua capela, lá em Wittenberg, 95 teses. Ele escreve essas 95 teses, porque um belo dia em sua casa, sozinho, lendo a Bíblia, Deus fala com ele, e ele diz: está na hora de que meu povo possa começar a ler a minha palavra. E aí, eu paro para olhar isto, e eu não vou ainda falar do que eu acho que nós precisamos trazer de relação aos 500 anos dessa Reforma Protestante para nós. Eu fico olhando uma das frases, e eu quis anotar essa frase e ler para vocês, de que Martinho Lutero fala. Ele diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Mesmo que faça chover milagre todos os dias. Sem a leitura, sem o conhecimento da palavra, nós estamos fadados ao erro, à falha e à derrota. Eu gostaria que você orasse junto comigo agora e se preparasse para que nós pudéssemos adentrar a história um pouquinho. A história nos permite a viver um tempo
especial que nós vivemos hoje. Pai, te agradecemos imensamente por estarmos aqui nesta manhã e te adorarmos como sempre. Paizinho, nós sabemos que o teu Santo Espírito nos provoca a pensarmos, nos provoca a realizarmos hoje aqui, Senhor, um tempo de aprendizagem. Por isso eu lhe peço, Senhor, me dê sabedoria e que eu possa trazer, Senhor, à luz da tua palavra, a verdade que precisamos viver. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco e nos dê graça. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. O Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos ver da onde começa essa leitura bíblica de Martinho Lutero. No verso 31, está lá Jesus em um discurso, e que esse discurso é um discurso no qual nos traz hoje esse tipo de ensinamento, e que um pouco antes ele fala com a mulher adúltera, tão famosa passagem, e que ela é importante para nós porque a mulher adúltera ela é uma das prefigurações da igreja. Nós somos adúlteros. Adúlteros porque conhecemos a palavra e adulteramos a palavra em nós. Adulteramos através do pecado, do erro, da falha, da forma em que vivemos, da forma que agimos. Então, ela é uma prefiguração daquilo que a gente pode se chamar de igreja. E aí Jesus está ali e ele está dando um discurso e ele fala, 31, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, preste atenção nisso, pois aos judeus que criam nele. Os judeus não criam, na sua grande maioria, em Jesus Cristo, mas ele estava dizendo a alguns judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando obviamente dele próprio, porque se nós olharmos no primeiro verso lá do capítulo de João, nós vamos ver que ele é o verbo, ele é a palavra que liberta, é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que traz salvação, é a palavra que traz conhecimento, é a palavra que te permeia pela vida, é a palavra que faz com que você tenha uma base, é uma palavra que cria em você princípios, características, caráter de Cristo na sua vida. E a reforma protestante, ela acontece, e ela é denominada protestante pós isso, não foi no momento, porque no momento que estava acontecendo, todos nós, sem exceção, eram para sermos católicos. A palavra católico quer dizer universal. Não é à toa que existe uma outra denominação com esse nome, porque ele propositalmente, por incrível que pareça, ele utiliza esse nome para fazer frente à Igreja Católica. Ele usou dessa artimanha para poder falar: olha, eu também sou uma igreja universal. Uma igreja que se representa no universo de todos. E a Igreja Católica, ela é formada basicamente de uma política na qual, na época, o cristianismo estava crescendo. E aí o Império Romano, percebendo o crescimento dessa nova religião para eles tomam ela como uma religião principal do Império e formam a Igreja Católica Apostólica Romana. Cria-se um Papa. Esse Papa, ele é baseado em Pedro, ok? Quem foi Pedro? A Bíblia diz que Pedro foi escolhido para ser fundamentado sobre ele a pedra da igreja. Por isso que os papas são relacionados aos Pedros, né? Ou a Pedro. Se você um dia tiver a oportunidade de ter a curiosidade de conhecer a história do Vaticano, e quem não sabe que o Vaticano é um país, é um dos menores países do mundo, ele está em Roma, mas ele é um país dentro da cidade de Roma, ele é guardado
pela guarda da Suíça. Eles não têm uma polícia, mas é a Suíça que fornece uma guarda especial, e que foi formado embaixo disso, embaixo desta palavra de Pedro, a Igreja Católica Apostólica Romana. Para que vocês se situem aonde nós vamos chegar. Com o passar do tempo, os papas, eles foram tomando posições muito mais políticas do que religiosas. Eles foram se tornando latifundiários na Europa e no mundo todo. O que é um latifundiário? Aqueles que tomam terras. Eles chegavam nos reinados e falavam: olha, eu preciso de terra, eu preciso de locais para implantar a igreja, e assim foi indo. E a igreja foi se tornando uma igreja extremamente rica, poderosa, influente. E aí, com isso, ela foi se corrompendo. E para continuar corrompendo, o que ela faz? Ela detém o conhecimento. Quem detém conhecimento, detém poder. Quem detém conhecimento, detém poder. Então, se espalhou que, para que pudesse ser salvo, só através da Igreja Católica Apostólica Romana, e que participasse então das missas, e que todas as missas que você participava, você teria a oportunidade de estar em comunhão com a igreja. Estando em comunhão com a igreja, você tinha comunhão com Deus. Bom, para que vocês entendam aonde foi chegar isto, essa época de escuridão, como a história ensina, a Europa vivia uma crise de conhecimento fora do comum, a Europa inteira. As pessoas não sabiam ler, na sua maioria. Não sabiam ler, e muito menos a Bíblia, porque a Bíblia ela era pregada em suas liturgias no latim, língua que não era utilizada. Quando estava na Alemanha, qual língua que era utilizada? Alemão. Na França, francês. Na Itália, italiano, e por aí vai, né? Então todas as pregações ou as liturgias dadas pela Igreja Católica eram feitas em latim. Quem tinha o conhecimento do latim? Somente os padres. E eles recebiam a ordenança do Papa que deveria ser feita assim, desta maneira. Só que começa a insurgir dentro da própria Igreja Católica padres, monges, bispos que começam a ler a Bíblia e começam a ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, e eles começam a olhar para este fato novo de uma forma diferente. Eles começam a conhecer, eles começam a entender que aquilo que o Papa falava, na maioria das vezes, eram coisas pessoais, com fundos políticos, com fundos para se manter o poder, para se continuar usurpando o povo, porque se o povo também não contribuísse, ele também ia para o inferno. E chegou a um ponto de que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vendia indulgências. E o que são indulgências? A venda da salvação. Por quê? Porque as pessoas já estavam vivendo, como nós vemos hoje, uma Sodoma, uma Gomorra naquela época. Existia uma prostituição descarada, deslavada. Existia uma usurpação dos valores cristãos naquela época. Existia uma dominação da igreja, para que em nome disso eles pudessem continuar tendo poder, o conhecimento e dinheiro. Então eles usurpavam o povo. Nada muito diferente do que existe hoje, não é verdade? É verdade. Porque se a gente imaginar, e eu quero chegar um pouquinho mais à frente depois disso, como é que é a nossa igreja hoje, pseudo-evangélica? É a mesma Igreja Católica Apostólica Romana de 500 anos atrás. Ela faz com que você leia, às vezes, apenas um versículo, você não lê o contexto daquele texto, e aí você acaba sendo enganado por alguma influência de falsos mestres, falsos pastores, que querem manter o seu poder, querem enriquecer, querem fazer os seus impérios. Hoje há impérios, grandes impérios, impérios monstruosos, que enganam o povo, enganam as pessoas.
Naquela época era a mesma coisa. Só que naquela época não tinha tanta comunicação, naquela época não tinha tanta informação, não era tão rápido as coisas acontecerem. E por isso que nós precisamos entender qual é o significado dessa história, dessa reforma protestante. Essas indulgências eram vendidas às pessoas que tinham praticamente posses, que tinham dinheiro. Então elas pecavam, elas falhavam, elas erravam, elas tinham consciência de que estavam fazendo coisas erradas, e elas chegavam diante da igreja e falavam assim: olha, padre, eu pequei assim, 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 e o padre estipulava então um valor. Olha, para que você seja liberado de todos esses pecados, já que você confessou, você precisa pagar X valor. E eu entrego a você uma carta de indulgência, uma carta que livra você desses seus pecados e você pode ser salvo. Então o cara continuava pecando, porque ele sabia que ele poderia voltar lá, pagar por aquela carta e ser liberto daquela carta. Ser liberto daquele fardo que ele tinha na sua consciência. Bom, e aí Lutero, ele começa a combater esses vários desvios doutrinários. Ele começa a questionar isso. E aí a Igreja Católica, percebendo isso, começa a persegui-lo. Começa a dizer, ou até mesmo a insinuar, que ele era herege. O que eram os hereges? Hereges eram pessoas que questionavam na época aquele domínio, aquela situação, ou praticavam outras coisas que a Igreja Católica considerava errado, ao ponto de queimar pessoas vivas naquela época. E queimavam. Eu, quando estava no seminário, eu tive uma aula sobre história da igreja. E o professor na época me pediu para que eu visse o filme O Nome da Rosa. Alguém já viu esse filme? Já viram? É com Sean Connery, né? E ele fala, ele retrata claramente o que era essa questão da época da escuridão, da época das indulgências, da época das pessoas serem queimadas vivas. E esse padre que é representado, esses dois padres, tanto o Phoenix quanto o Sean Connery, eles passam situações difíceis ali. E o padre mais novo, que é o Phoenix, ele tem uma relação com uma mulher, e essa mulher acaba passando uma perseguição, um sofrimento. E agora até não lembro mais, mas se não me engano ela é morta. Uma moça nova, porque teve uma relação com o padre e ela foi considerada endemoniada. Lutero, então, o que ele faz? Vendo toda essa situação terrível, toda essa situação complicada, ele pega a Bíblia, depois desse momento em que ele teve com Deus, e ele traduz a Bíblia para o alemão. Ele pega a Bíblia e ele começa a transcrever a Bíblia do latim para o alemão. E aí ele encontra na Alemanha guarida para começar a falar daquilo que ele acreditava. Ele encontra guarida no governo alemão, proteção, para poder continuar falando daquilo que estava errado. Ele consegue mostrar aquelas lideranças que estavam ali naquele governo: olha, a Igreja Católica está enganando as pessoas, a Igreja Católica está usurpando a Bíblia. Ele escreve as 95 teses, ele coloca isso na porta da capela, e ele começa a falar a respeito da liberdade. Amados, 500 anos depois, nós vemos hoje, ou vivemos hoje, um neocatolicismo. Muitos dizem assim: não, vivemos um pentecostalismo. Obrigado. Os tais pentecostais. E eu já vi de tudo na minha vida. Já vi de tudo no meu tempo de ministério. Eu já vi pessoas pregando barbaridades. Eu já vi pessoas
falando barbaridades, eu já vivi barbaridades, eu já preguei barbaridades, porque eu comi barbaridades, sem nem ter um pouco de noção de parar e ler a Bíblia, e confrontar a Bíblia a respeito daquilo. Por quê? Porque você normalmente, como eu, muitas vezes tem certas pessoas como referência, e você vai ali e come aquele prato que aquela pessoa lhe deu, e simplesmente você aceita. O que Lutero fez foi apenas, e tão somente apenas, ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Amados, preste atenção, o que Lutero fez foi apenas adquirir conhecimento, e a Bíblia nos fala que você precisa conhecer para não errar, conhecer para não pecar. Por quê? Porque quando você conhece, você se torna uma pessoa detentora do poder. Qual o poder que você detém? O poder do Espírito Santo de Deus sendo revelado na sua vida através da verdade que liberta. Essa verdade que Jesus disse a estas pessoas que estavam ali: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, quando nós olhamos para hoje, nós olhamos o seguinte, que 500 anos pós uma decisão de um homem, e aí eu vou dizer claramente, algo que eu acho que nós podemos reputar isso, de tão importância que foi, de tão maluco que foi, essa atitude deste homem, Martinho Lutero, que ele faz com que aquelas pessoas que estão ao redor dele, não somente comecem a conhecer a palavra ou ouvir a palavra de uma forma real, mas comecem a estudar, porque ele revoluciona a época dele. Ele faz com que as pessoas procurem o estudo, não somente a questão religiosa. E aí, pare um pouquinho, tão importante é isto. O que a Reforma Protestante faz conosco como cristãos? Nós não podemos ser pessoas burras, ignorantes, pessoas que não queiram adquirir nenhum tipo de conhecimento. Ao contrário, todos nós aqui deveríamos adquirir conhecimento todos os dias da nossa vida, mas somos pessoas fadadas à rotina e ao ponto de ser aquele tipo de pessoa que vive debaixo de influência de televisão, de celular, de WhatsApps da vida. Tão simples falar é aquelas informações que muitas vezes a gente come, que é passada no WhatsApp. Repasse isso aqui que vai ajudar a pessoa. Quem já não passou por isso? Eu. Vem um videozinho de uma criancinha com câncer dançando lá. Quem já viu esse videozinho? Eu já vi. Já viralizou, né? Como dizem. Eu vi muitas vezes. Nós temos a paciência de parar, ir atrás e descobrir se aquilo é verdade? Temos? Não. O que a Reforma Protestante faz? O que é este protesto que Lutero teve? O protesto dele começa não somente e tão somente contra as coisas erradas de uma igreja, mas tão somente ele aprende que a Bíblia nos ensina que nós devemos ser seres pensantes nesta terra, ao ponto de que adquirirmos conhecimento, não cairmos nos erros, não sermos induzidos ao pecado, não sermos induzidos à falha, e sim aprendermos até mesmo ler. Hoje não lemos mais. Você lê? Que bom, velho. A leitura tinha que ser diária. E a primeira leitura que tinha que ser diária nossa seria a Bíblia. Porque eu tenho plena convicção que se você fizer o que Lutero fez, de você ir para um lugar sozinho e começar a ler a palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai transformar a vida como foi a vida de Lutero. Você se tornará um protestante. Por quê? Por que foi denominado Reforma Protestante? Porque ele protestou contra o erro. Ele protestou contra a falha, contra o pecado.
contra uma sociedade corrupta. Martinho Lutero descobre que não tinha ter necessidade de ter voto de castidade. E aí ele casa com uma ex-freira. Que ele fala para a freira: olha, você não precisa segurar nada aí não. A Bíblia diz desde lá de Gênesis que nós precisamos casar, povoar a terra. Não há essa necessidade. Ele casa e tem 10 filhos. Esse seguiu a risca, né? Afinal de contas, se nós lemos a história inteira de Lutero, Lutero foi um personagem muito contraditório em muitas situações da sua vida. Lutero não foi um cara 100% bom assim, mas ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Mas aí eu quero dizer uma coisa para você. Aliás, diga para a pessoa do seu lado: você também não é 100% bom. Não é? Nós não somos. Por mais que nós tenhamos um Deus que nos ame, por mais que nós tenhamos um Deus que nos sustente, por mais que nós tenhamos um Deus que faz as coisas por nós, nós ainda duvidamos de tudo o que é Deus na nossa vida. Nós duvidamos de tudo do que Deus pode fazer através de nós. Nós sempre jogamos pedra na cruz. A grande verdade é esta. Jogamos a pedra na cruz com o pecado, jogamos a pedra na cruz com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós agimos, e até mesmo se olhar você para a nossa igreja nessa manhã, nós vamos ver que algumas pessoas faltaram aqui porque estão jogando pedra na cruz. Estão jogando pedra na cruz. Tem pessoas que passam às vezes 2 semanas sem vir na igreja. E aí só vem buscar a necessidade. Era o que vivia também naquela época aquele povo. Iam à igreja por causa das necessidades, por causa das suas sustentações, por causa dos seus problemas, por causa das suas dificuldades. Ah, mas isso é a história da humanidade. É a história da humanidade. Mas quem conhece a verdade se liberta de tudo isso. Quem conhece a palavra de Deus vive de forma diferente. Não vive mais às margens das circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida fazem com que você se jogue para baixo. E eu fico imaginando naquela época. Imagina ir para um culto e você não entender nada. Já imaginou? Eu fiquei imaginando isso. Eu chegar lá, ficar 1 hora sentado. Quem já foi em alguma igreja católica com missa em latim? Você já foi? Hã? Tinha o latim ainda? A frase que Lutero usa em latim diz assim: disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarium. Entenderam? Nem eu. Algumas coisas você vai começar a compreender aqui. Mas Martinho Lutero estava dizendo que existia uma disputa pela declaração das virtudes das indulgências. E sabe, amados, parece que a gente gosta de não saber as coisas. Parece que a gente gosta realmente de comer os pratos prontos da vida. E aí a gente sofre por causa disso. A gente sofre porque a gente não quer conhecer. Como é que faz um prato? Outro dia eu estava vendo... Vamos dar um pouquinho de fome? Não é? Outro dia eu estava vendo um prato sendo feito. Tem algumas coisas que são boas no Facebook, né? E aí apareceu lá como que se fazia pão de calabresa no liquidificador. Alguém já viu? Eu fiquei imaginando, nossa, que delícia, e parece tão fácil no vídeo para fazer. E não deve ser, né? Porque ainda mais para um homem. Mas eu fiquei olhando aquilo e eu falei assim, puxa, às vezes a gente não tem noção do que um pão de calabresa para ficar daquele jeito tão bonitinho,
Tem um preparo. Tem um trabalhar antes. Você precisa trabalhar a sua mente antes, para que você conheça uma vida que liberta. E para fazer isso, você já tem um alimento pronto, em que você lê e se prepara, e ela está aqui, e ela te liberta. Por isso que eu sempre falo que, quando nós estamos aqui, nós precisamos analisar sim as mensagens. Eu não sou dono da verdade, amém? Não sou. Eu ainda erro, eu posso falhar, eu posso talvez trazer aqui uma explicação de um texto da Bíblia, que talvez eu tenha entendido, e talvez tenha entendido errado, pode ter acontecido. Eu procuro não, eu procuro ler tudo que eu estou pregando, eu procuro ler tudo que eu quero passar para vocês, eu procuro adquirir conhecimento sobre aquilo, eu procuro saber como é que são os ingredientes que formam aquele alimento. E aí, se a gente não fizer isso, nós vamos nos perder. Oséias, capítulo 4, verso 6. Como sempre, o povo de Deus estava passando idolatrias. E estava lá o profeta dizendo: eis que meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento do quê? Da palavra. Amados, hoje nós somos mais ou menos pseudo 50 milhões de pessoas que professam a fé em Cristo, da forma evangélica. Sei lá mais quantos milhões que professam a fé em Cristo, da forma universal, católica. E aí a gente olha para tanta coisa que foi discutida, dessas 95 teses lá atrás, 95. Lu, procura 95 teses e passa ali, ó. Porque às vezes você pode parecer, foram 95 frasezinhas. Não foi. Ele se debruçou ali e ficou provavelmente dias, talvez meses, chegando naquela situação e sendo impactado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus chegou num ponto de falar assim: como é que podem vender a minha salvação? Como é que podem viver nessa pornografia, nessa prostituição, neste adultério, neste mundo pecaminoso desta maneira? Como é que podem enganar os pobres? Como é que podem fazer isto com a palavra de Deus? Como é que podem fazer esse tipo de coisa com aquilo que eu entreguei de graça, por amor? E ele pega um cara inteligente, sim. Nós vamos ver que a Igreja Católica produziu grandes pensadores: Santo Agostinho, Lutero, Calvino. Davi é apaixonado pelo Calvino, discípulo do tal Calvino, João Calvino. Mas nós vamos ver que nessa época existiram homens e até mesmo mulheres de Deus que pregavam a palavra porque queriam conhecer. E aí, quando eu olho para isso, eu olho para John Hus, eu olho para John Wesley, eu olho para pessoas que se preocuparam em viver a verdade, praticar a verdade. E aí eu quero falar algo para você nessa manhã. Nós precisamos praticar a verdade. Nós precisamos sim ser reformadores de algo que foi deformado. Fomos deformados. O Deus que nós acreditamos é o Deus da segunda oportunidade. Não é da primeira, porque a primeira já aconteceu na sua vida quando você nasceu. Quando você nasceu, aconteceu a primeira oportunidade. Você respirou, você chorou, você brincou, está comendo até hoje. Talvez estudou, talvez adquiriu conhecimento, mas aí teve uma hora na sua vida que Deus bateu ali na sua porta e disse: deixa eu entrar. E aí você precisa sair dali e ser reformado, a sua mente ser transformada. Mas você precisa conhecer. Para de ser ignorante, para de ser pessoas que vivem às mãos de pessoas que ficam ensinando bobagem.
95 teses. Primeira tese, dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo: arrependei-vos. Certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Eu já preguei aqui que o Espírito Santo de Deus primeiro faz com que você se arrependa, depois você tem fé. Primeiro se arrepende, depois acredita. Se você não se arrepender, você não vai acreditar que Deus é Deus. Esses dias abriram na TV paga, eu não assisto Globo. Se você assiste Globo, em nome de Jesus, pare de assistir a Globo. Porque eu explicava isso, eu não sei para quem que eu explicava isso essa semana. As pessoas ficam falando assim, por que está acontecendo dessa maneira? Porque uma minoria, uma grande minoria, estuda. E essa grande minoria estuda, e mesmo que acredite em coisas erradas, ela estuda. E ela toma posições que nós aqui não tomamos. Nós não tomamos. Nós, com valores e princípios cristãos, nós não estamos nos lugares de ponta. E aí na Rede Globo, a maioria das pessoas que estão nos lugares de ponta são pessoas que vivem outro tipo de vida que não a nossa. E querem impor o tipo de vida delas na grande maioria. Mas elas estão nas posições que dão a decisão. Entenderam? Está aqui a reforma. Nós não sabemos protestar. O ano que vem tem eleição. E aí nós temos a chance de repor um presidente que não estudou. Ele é inteligente. Não estudou. Não estudou, mas é inteligente. Foi sindicalista a vida inteira. E acabou de sair em notícia que o imposto de renda dele e da sua esposa tem 11 milhões de patrimônio. Você fez facu? Quantos anos? 4 anos. Você tem noção que um dia você vai chegar com seus 4 anos de faculdade com 11 milhões de patrimônio? Nunca. Você tem, Ju, patrimônio de 11 milhões? Gostaria de ter? Você dando 10% aqui na igreja, eu já ia ficar feliz, eu ia te dar uma carta de indulgência, você ia ser salva, rapidamente você ia para o céu, e eu ia ainda dar com menção à honra de Martinho Lutero. Você ia de primeira classe, eu ia comprar a sua passagem na Fly Emirates, naquela bonita, com bar no meio, assim, ó, aquela que tem o quartinho separado. E aí a gente assiste ela e a gente gosta. E aí esses dias liberaram na TV a cabo, na Fox Premium, liberaram a Fox Premium para quem não tem. E eu tinha sempre uma curiosidade de assistir um seriado que chama-se The Young Pope, o Jovem Papa, que é produzido por Jude Law. Quem conhece Jude Law? É um ator bonito, de olho claro, né? E interessante que ele conta a história de um papa jovem que consegue chegar ao papado jovem. E ele conta que esse papa, né, o papa, é a própria história desse papa e de várias situações que acontecem com ele. Mas tem uma hora em que o secretário geral lá do Vaticano, que é o segundo homem da Igreja Católica, não gosta desse Papa, e ele tenta fazer de uma certa forma que esse Papa caia, e ele pega uma menina, para essa menina cantar o Papa, e ele toma uma invertida lá, e ele vê que estava errado, e não sei o que e tal, mas aí eles têm uma discussão, porque eles estavam falando sobre pedofilia.
de padres pedófilos. E aí o Papa, esse jovem Papa, fala assim: pô, mas que hipocrisia é essa? Eu não quero falar só dos pedófilos, eu quero falar dos padres homossexuais. Já que a gente vai arrancar os padres pedófilos, nós vamos arrancar também os padres homossexuais. E aí o secretário vira para ele: mas são coisas diferentes, Papa. E o Papa fala assim: mas por que são coisas diferentes? Não. Assim nós vamos perder 2/3 dos nossos padres. E aí o Papa vira para ele assim: que vire um mar de sangue. Eu estou achando genial assistir. Já assisti os primeiros 7 capítulos. Porque é a verdade. Eles não estão denegrindo a imagem do Papa. Eles estão falando de uma história que é verdadeira, de pessoas que não conhecem a verdade e que não se libertam por ela. Ou você acha que talvez a gente não tenha um pedófilo aqui dentro? Ou você acha que nós talvez não tenhamos um adúltero aqui dentro? Ou você acha que nós não temos pessoas que estão pecando aqui dentro? Estão porque não conhecem a verdade. Estão porque não protestam contra o mundo. Estão porque não conhecem. E não querem conhecer, querem viver nisso. Nessa manhã eu quero te provocar a pensar como Lutero pensou. Ele entrou dentro de um quarto e leu a Bíblia. Eu não quero te pedir nada demais. Volte para sua casa hoje, entre no seu quarto e leia a Bíblia. E deixe o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Quem sabe você possa ser o nosso Lutero desses próximos dias e ser o protestante que nós estamos tanto precisando agora. Levantei bem cedo pela manhã. E eu quis dar bom dia primeiro que todo mundo no grupo e não consegui. Que a Vitória já tinha dado antes. A Vitória, ela consegue dar bom dia antes de mim, eu não consigo dar. E não deu. Lógico. Ela, bom dia. Eu, droga. Parece o dia que o jovem sempre prefere responder as mensagens. Eu não consigo dar bom dia antes da Vitória. E aí eu parei. É brincadeira, Vicky. Eu não estou bravo, não. E aí estou lá, lendo as notícias, porque eu leio notícia todo dia. Todo santo dia eu leio notícia. Se eu quero ser seu pastor, por um período de tempo que eu vou ficar aqui, eu preciso saber o que está acontecendo. E aí uma coisa me chamou a atenção. Luciano Huck passa a ser o interesse do PIB do Brasil. Eu falei, caramba. Porque se vocês não sabem, o PIB brasileiro ele está concentrado em 30% da população. Em 30% da população. E desses 30%, mais ou menos 3% tem a maioria dos 30%. E eles costumam, rotineiramente, tentar manipular e fazer com que o Brasil fique do jeito que eles acham, que eles creiam que é melhor. E esses 3%, ou 4%, sei lá, estão gostando do Huck e estão sendo chamados de viúvas do Dória. Porque o Dória assumiu, amigo pessoal do Luizinho, íntimo, mais ainda da vereadora dele. E o cara simplesmente foi picado ou já era, né? Que eu penso que já era. Não tem esse negócio de ser picado pelo poder, ele já era. Que a pessoa simplesmente só se demonstrou-se quem ele quer, ou o que ele quer, né? Eu nunca faria isso, eu sou super grato às pessoas. Sempre digo que quando eu cheguei aqui, eu fui muito grato a algumas pessoas aqui, que seguraram a onda, mesmo não gostando de mim, como o Davi. O Davi não gosta de mim, né? Não é verdade? Tá certo, não é?
Ele tinha que ser grato, pelo menos. Nem grato ele é. Não é de você, é do Dória. É do Dória. Nem grato Dória é. Como é que a gente pode? Puxa, pastor, mas o que tem a ver tudo isso com a reforma protestante? Lutero fez isso, amados. Protestou contra as coisas erradas da época, contra aqueles líderes daquela época que eram ligados à igreja e que se incomunavam e usurpavam toda a população. Hoje é a mesma coisa, ou vocês não acham que é a mesma coisa? Esses dias todos que eu vi um postzinho do Face, católicos evangélicos juntos contra, quem viu? Não é? Contra a Rede Globo, contra a pedofilia, contra a ideologia de gênero. Obrigado. Você já falou contra a ideologia de gênero? Eu disse aqui, eu fui na escola do João, bati na porta do diretor, sentei com ele chamou a coordenadora. O senhor quer falar sobre o quê? Eu quero saber o que vocês estão pensando sobre a ideologia de gênero aqui nessa escola. Eu quero saber se vocês falam sobre isso com as crianças aqui. Aí a coordenadora e o diretor me deixaram alegres, falaram, aqui não. Aqui a gente acredita em princípios. Eu falei, glória a Deus. Ainda há esperança. Mas só há esperança se você se posicionar. Mas como é que você é? Vou falar como você é. No segundo domingo do mês você vem na ceia. Bate seu cartão. Beleza. Quantos domingos você faltou no mês? Eu estou falando de domingo porque normalmente domingo a gente pode vir, não é? Tem o trabalho na semana, não estou falando que a gente não pode viajar, não estou falando que não pode acontecer alguma coisa. Vamos falar da normalidade da vida. Normalidade da vida. No normal, você se firma, se compromete com Deus como deveria? Você realmente bate de frente quando você vê alguma coisa de errado e tem que falar e você não fala? Eu dizia ao Davi que nós, às vezes, que somos muito ativos, muito líderes, a gente se mete em várias coisas. Não só na questão religiosa. Então, eu lá na escola de futebol, onde eu cresci, eu sou presidente da associação lá dos pais e ajudo na escola. Ainda mais hoje que o Natan e o Davi estão lá jogando, eu sou muito interessado e eu vou lá mesmo para ajudar. E a gente se meteu a besta, há uns 4 anos atrás, a entrar num campeonato. Entramos num campeonato legal, tem Corinthians, tem Portuguesa, tem Juventus. E eu revivi minha época e comecei, e a gente reviveu, se reencontrou alguns amigos. Era um time, virou 3, pela faixa etária. E eu me tornei diretor. Que nem lá no apartamento em Campos eu me tornei conselheiro. Mas eu não tenho medo, porque eu tenho que estar mesmo nos lugares onde tem a necessidade de estar. Eu preciso ser diferente. Hoje nós somos 85 atletas, e eu falo de Jesus, um deles está vindo aqui na igreja. O capitão do meu time. Não está vindo esses dias porque ele está tendo um trabalho de domingo de manhã. Mas na hora que ele terminar, ele falou, não vejo a hora de voltar, porque eu estou com saudades da igreja. Eu falei, glória a Deus por isso. Tem alguns da minha igreja que não tem saudade nenhuma. Tem alguns da igreja que não tem saudade nem de ver o irmão do lado. Tem saudade da Verinha, Vera? Tem? Você gosta de ver ela? É. Porque vocês são o nosso café com leite da igreja, não é não? Glória a Deus. Parece a combinação perfeita. Vera. Eu sinto falta quando vocês faltam. Eu sinto falta quando eu não vejo vocês. Sexta-feira nós tivemos um encontro de quartas de finais. Faltando 20 minutos para acabar o jogo, teve um quebra-pau. Mas quebrou o pau feio. E aí um armário de cor negra, mogno, foi para cima de um dos nossos atletas. Primeiro ele já tinha dado um soco. E amados, vim para segurar aquele cara. E eu ali,
Tentei fazer meu papel. Segurar. Como os outros do outro lado também. E pá, demorou uns 5 a 6 minutos. Eu falava para o Davi, parecia uma eternidade, não parava aquilo. Começava uma briga aqui, daqui a pouco outra lá, outra cá, dentro do campo. Tudo marmanjão, mais de 40 anos de idade. Eu falei, para com isso, pessoal. Terminou o jogo, sabe o que eu fui fazer? Fui pedir perdão. Fui pedir perdão para cada um ali, porque eu não acho certo a gente brigar. Não tem cabimento a gente brigar. Com maturidade, todo mundo já jogou bola. Para que brigar? Todo mundo se conhece, todo mundo amigo. Os dois times, todo mundo se conhecia. Eu fui pedir perdão. Pedir perdão em nome de Jesus para todo mundo lá. Mas por que eu estou falando isso? Porque ontem à noite eu fui pregar na igreja, lá na Águia de Aia, e aí eu recebi um recado do grupo da diretoria que expulsaram 2 atletas, um nosso, um dos caras, por causa da briga, e puseram na súmula errado o atleta expulso, nosso. E o que foi expulso nosso é muito bom jogador. Muito bom. O que deveria ter sido expulso é muito bom jogador. E puseram o número de outro, que não é muito bom jogador. E aí o pessoal da minha diretoria, nós somos em 4, deixa quieto. É melhor assim. Eu falei, não. O outro não fez nada. Ah, mas ele é bom, vamos deixar assim. Não. Se nós continuarmos nessa mentira, nós vamos perder na semifinal. Talvez ele não vá jogar bem, e talvez o outro, que não joga tão bem quanto esse, pode ser o diferencial para nós. Quantas vezes a gente não viu essa história? Mas a gente é assim. Ah, não. O craque do time vai poder jogar de novo? O que eu quero te propor hoje é que você precisa pensar. Você precisa ser um protestante de verdade. Para de ver coisa errada. Que nem na fila do banco. Que nem eu fui outro dia. As pessoas pegando a senha de preferencial e não eram preferencial. É o cúmulo do absurdo. Vá lá e fala. Ah não, pastor, para que eu vou arrumar confusão? Para isso que você tem que ser os luteros da vida. Para isso que você tem que Jesus primeiro veio, mudou a sociedade, depois ele deu salvação. Primeiro ele fez a sociedade se arrepender do mau caminho, depois ele deu a crença. Você primeiro precisa se arrepender, depois acreditar, e depois viver, e ser servo. Eu quero em nome de Jesus que nessa manhã, a gente termine essa mensagem, orando e pedindo a Deus, para que você seja usado como uma pessoa que realmente se torne um Lutero na sua vida. Começa na sua casa. Você sabe se tem coisa errada na sua casa? Hein? Quem está tendo algum tipo de dívida aqui? Tilingo cobrando? Hã? E aí você fala assim, eu não estou? Hã? Ou não atende? Você sabe? Não vou atender. Atende. Tenha a hombridade de dizer, não tenho como pagar agora, se é o caso. Quantas vezes for necessário. Eu garanto, já passo por isso, eu garanto para você, que você vai adquirir muito mais credibilidade sendo honesto. A pessoa do outro lado vai ver que você não está fugindo. A pessoa do outro lado vai ver que você tem a hombridade de falar assim, olha, quebrei, eu preciso me arrumar. Não tenho como, mas eu quero. O verdadeiro protestante, não importa se seja evangélico, se seja católico, é aquele que vive a verdade que liberta. Em nome de Jesus Cristo, viva a verdade. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã. E pedimos que o Senhor nos ensine
através destas teses que Lutero nos deu, em um momento tão difícil, Senhor, da história da igreja, como é hoje. Que o Senhor dê graça e sabedoria. Senhor, abençoe poderosamente as nossas vidas, as nossas casas. Ensina-nos a termos conhecimento. E que esses 500 anos não sejam jogados no lixo, Senhor. Muitas vezes por nós. Porque jogamos a pedra na cruz dos nossos erros e das nossas falhas. Abençoe a Amália, Senhor. Traga a restauração da mente dela. Nós te pedimos que o Senhor possa tocar através do teu Santo Espírito. Abençoe a Lola, o Gilberto, a Bárbara, o Rubens, a Aline, o River, Senhor, a Ana Paula, Pai. Abençoe poderosamente todos estes, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa trazer cura. Que o Senhor possa trazer o tempo de vitória. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pegue na sua mão sua oferta, seu princípio de fé. Vamos adorar a Deus dessa maneira.